Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. A nossa devocional de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, o verso 10. Está escrito: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quando criança, a mamãe nos deu 5 cruzeiros para comprarmos arroz. Nessa época, as compras eram feitas nas mercearias e os produtos eram vendidos a granel. Estando lá na mercearia, eu pedi 4 cruzeiros de arroz e 1 cruzeiro de balas. O pacote de balas ele era maior do que o pacote de arroz. Que situação patética, que situação constrangedora eu me encontrava. Pensei o seguinte: como que eu vou fazer para me livrar dessas balas? Indo para casa, eu me deparei com um caminhão. Havia um caminhão que estava abandonado na rua de casa, então eu escondi as balas embaixo daquele caminhão. E todo dia, quando eu ia para a escola, eu entrava embaixo, enchia os bolsos de balas e ia para a escola. Foi quase um mês para me ver livre daquelas balas. Que situação triste, que situação patética eu me encontrava. É, Feito homem, já casado e antes de mamãe falecer, eu pedi desculpas para ela disso que eu havia feito, a minha falta de fidelidade desde criança. Isso tem trazido à minha memória uma tristeza por ter feito isso. Mas aí, lendo o livro de Provérbios, no capítulo 16, o livro de Provérbios, ele, no verso 10, ele diz o seguinte: a estutícia está ligada ao coração da criança. Então, nós, por causa da nossa natureza caída, então nós somos propensos à insensatez, nós somos propensos ao erro, ao engano e a todas as coisas que são más. Mas Deus ele reverte essa situação por intermédio de Cristo. A nossa geração ela tem vivido um padrão ético um tanto anormal. E isso que é anormal é tido como um padrão de normalidade, como se assim fosse e nada pudesse abalar as estruturas. Por exemplo, eu não vou cobrar você e você não me cobra, e aí nós ficamos tranquilos em relação à nossa consciência e nós tocamos a vida como se nada estivesse acontecendo. Isso é o padrão que é, guia as mentes da nossa geração. Mas nós temos um outro modelo, nós temos um outro padrão a seguirmos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem nos dito, conforme o texto que nós vimos, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Então, a maneira como uma pessoa procede, ela vai mostrar exatamente a índole dessa pessoa e como que é o estado do seu coração. Então, a má fé, a infidelidade é um sinal de que esse coração não é um coração íntegro, que não é um coração reto diante de Deus. Uma pessoa que age com integridade, uma pessoa que age com fidelidade, ela não tem o que temer. Ela deita e dorme. Não há nada como uma consciência tranquila. É dito que o travesseiro mais macio que existe é a chamada consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila é quem age com integridade. Não tem o que temer, não tem o que se envergonhar. Em Mateus, no capítulo 25, na parábola dos talentos, quando o Senhor fala de uma prestação de contas, ele diz para um daqueles servos: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ser achado íntegro, ser achado fiel naquele dia. Ser íntegro não significa que não erramos, não significa que nós não cometemos erro. Ser íntegro é reconhecer o erro e pedir perdão e reparar o erro e ter uma atitude de não mais fazer aquilo, fugir dessas coisas que nos envergonham, que trazem tristeza ao nosso coração e também é um péssimo testemunho cristão.
Portanto, a palavra de ordem para nós é a seguinte: sejamos íntegros, sejamos achados fiéis, porque quem procede com fidelidade jamais será abalado. Deus é fiel. E se nós queremos um relacionamento com o Deus fiel, nós temos que agir como Ele é. Agindo assim, Deus é glorificado e nós não seremos repreendidos por nada. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos dê o discernimento para sermos achados fiéis, íntegros em todo o nosso relacionamento. Fidelidade nas pequenas coisas, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Que Deus assim possa nos abençoar. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.